No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma série que é a queridinha de muitos alunos de direito. Eu vou falar de Suits. Suits é uma série estadunidense que teve a sua nona e última temporada transmitida agora no ano de 2019. Então são 9 anos de uma história muito elaborada sobre um escritório de advocacia em Nova York, nos Estados Unidos. Todas as temporadas estão disponíveis na Netflix do Brasil, foi lá que eu vi. E existem vários pontos que fazem com que essa série seja queridinha de tantos alunos de direito no Brasil. Assim, no Brasil, eu vejo que muita gente gosta de Suits e se discute todos os pontos e tudo mais. Do que fala, do que trata então essa série? Basicamente, um advogado muito renomado, muito conhecido de um escritório também muito famoso, busca um associado, certo? Que são advogados em níveis um pouco mais baixos, e ele acaba encontrando um rapaz que não é formado em direito, mas que impressiona por saber de cor e salteado todas as leis e todas as questões legais que nenhum advogado talvez soubesse. Esse menino se chama Mike Ross, esse menino que não é formado em direito, e o advogado se chama Harvey Specter. Toda a série versa sobre a relação dos dois e algumas complicações que acontecem, porque, obviamente, alguém que não é formado em direito, que entra para um escritório de advocacia e que tem que fingir ser formado em direito, a gente sabe que vai ter alguns rolos aí, alguns problemas para serem resolvidos. Dentro dessa história, digamos, mais pessoal, nós temos os casos que os dois resolvem, casos muito difíceis, casos bastante inesperados, e é aí que a gente tem, digamos assim, o grande ponto da série. Gera muita atração nos alunos em geral, nos espectadores, ver advogados que se dão bem, que ganham causas, que ganham muito dinheiro e que têm tudo o que querem. Mas e aí? Será que isso tem alguma coisa a ver com a realidade? Então, antes de seguir analisando, eu preciso fazer duas observações importantes. Primeiro, sempre que a gente tratar de séries sobre direito, sobre tribunal, sobre advogados, a gente vai ter, sim, uma grande pompa. O que eu quero dizer com isso? Existe um exagero. Por quê? Porque tem que ser interessante para quem está assistindo. A gente não quer ver pessoas discutirem o direito puro. Quem que quer ficar lá horas e horas maratonando uma série sobre direito? É difícil. Para isso servem as teleaulas que a gente já assiste. Mas então, as séries de direito são boas em alguns sentidos, mas a gente tem que tomar cuidado porque é óbvio que é uma história criada para impressionar, para manter o espectador ali querendo ver mais, para ser interessante, para ser inusitado. Eu vi um vídeo em que um advogado estadunidense assiste a série Suits e vai reagindo. Então ele fala assim, não, isso aqui não existe, isso aqui não poderia ser feito dessa forma, não é comum acontecer coisas assim no escritório da advocacia. Na verdade, teria que ser muito mais burocrático se fosse para ser fiel à realidade. Então, fiquem atentos a isso, certo? Às vezes a gente acha que assistindo série de direito, filme de direito, a gente vai aprender sobre direito. Na verdade, sempre existem pontos que a gente pode sim aprender, mas vai com calma. Até porque, e a segunda observação é essa, quando a gente vê séries e filmes, normalmente são de common law, do direito estadunidense, certo? Ou de outros lugares. Então, apesar de algumas questões terem relação, a gente sabe que são famílias bastante diferentes. Eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás, explicando as diferenças entre a common e a civil law, se tu não sabe. Mas, de qualquer forma, o direito dos Estados Unidos é um direito bem diferente do direito brasileiro. Então, de que forma a gente tem que assistir às séries jurídicas? Eu já falei sobre isso várias vezes. Pegando outros pontos, entendendo algumas questões que a gente pode aprender que não vai ser especificamente de direito, ou seja, eu não estou estudando olhando uma série, mas eu posso refletir sobre outros pontos que podem me fazer ser uma jurista melhor. Eu vou falar de alguns pontos que eu considero positivos e alguns que eu considero negativos, e eu quero que tu pense comigo se faz sentido ou não, tá bom? E um primeiro ponto que chama muita atenção em Suits é justamente o nome. O nome Suits, em inglês, né, traduzido para o português, significa terno, ternos. E é justamente uma referência às roupas que os advogados usam na série. No Brasil, inclusive, já se traduziu como Homens de Terno. Na verdade, é uma tradução meio questionável.
Mas é importante que a gente perceba que já o título remete a algo que durante todas as temporadas a gente vai perceber, que é o fato da importância que a aparência, que a imagem das pessoas naquela série tem. Então, o tempo inteiro a gente vê referências sobre marca, sobre ter dinheiro para comprar um terno melhor, sobre gastar 10 mil, 15 mil dólares em um terno, sobre comprar bolsas de marca ou sapatos de marca. E o tempo inteiro essas pequenas referências acontecem. Não é algo que tu vá perceber assim com claridade, porque são brincadeiras bem sutis, normalmente no meio de piadas ou no meio de referências sobre o que usar ou discussões que eles têm. Mas, para quem tem um olhar um pouco mais crítico, a gente percebe que é uma coisa que tem muita importância nessa série. Diferente de outras séries jurídicas também famosas, que apesar das pessoas se vestirem muito bem, não existe tanta referência assim. Então, em outras séries, de vez em quando, tu ouvia falar uma marca ou outra. Aqui em Suits é mais intenso, assim. Às vezes eles falam marcas, às vezes eles só falam valores muito altos, e toda a série ela vai, digamos, sendo construída nessa imagem de sucesso, de dinheiro, de ser o melhor advogado que ganha muito dinheiro. E assim, é um pouco diferente das demais, mas é um viés que Suits tem. Ao meu ver, é um dos pontos que chama a atenção porque as pessoas se veem assim, os seus sonhos de ser um excelente advogado, um jurista que ganha muito dinheiro, independentemente da profissão. Então, eu acho que a série ela acaba mexendo muito com o imaginário das pessoas, com os sonhos de pessoas que querem chegar ali e às vezes até ultrapassa um pouco a realidade. É claro que existem escritórios de muito dinheiro nos Estados Unidos, existem sim pessoas que fazem o valor que eles fazem, mas ali a gente está vendo um recorte, uma parte, digamos, dos escritórios dos Estados Unidos, não é uma realidade. E isso é importante a gente deixar claro. Suits é totalmente falso? Ao meu ver, não. Obviamente existem sim advogados no topo da carreira e advogados que mesmo iniciantes já ganham muito dinheiro, como a gente percebe ali, certo? Mas é óbvio que é um pedaço da realidade, não é a realidade de todos os Estados Unidos. E também a gente sabe muito que não é a realidade do Brasil. Embora aqui nós também tenhamos grandes escritórios que vão ter pessoas recebendo muito dinheiro, a gente sabe que a realidade brasileira, em grande parte, né, a maior parte da realidade dos advogados no Brasil, se distancia muito daquilo. Então, é importante que a gente perceba como as aparências ali naquela série, nesta série, são importantes. E como a gente tem resquícios disso no Brasil. Porque a gente espera que advogado se vista bem, a gente espera que advogado ganhe muito dinheiro, demonstre por meio dos seus bens materiais. É uma questão social que é estadunidense, mas também é muito brasileira. Tanto é que muito se discute sobre a vestimenta dos juristas, dos advogados, de pessoas que lidam com o direito. Tem um vídeo meu que eu falo um pouquinho sobre questões de vestimentas, eu vou deixar alguns cantinhos aqui, mas é algo que nessa série a gente vê com muita força, certo? Então, será que isso retrata bem a realidade? Será que, principalmente comparado com o Brasil, a gente tem essa mesma questão de se tratar os advogados de acordo também com a aparência, de ser tão importante a imagem? Eu deixo essa pergunta para ti porque eu de verdade não sei, assim, não consigo dizer se isso é tão forte. Eu sei que as pessoas focam muito em imagem, mas eu pessoalmente não acredito que no Brasil seja algo que a gente fosse perceber com tanta clareza, ok? São diversas realidades, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, como até outros escritórios dentro dos Estados Unidos, mas se tem um ponto que Suits é muito focada, é nas aparências, é em ter, é em mostrar que tem, e aí a gente vai ter diversas histórias que se desenvolvem justamente em relação ao dinheiro, ao poder, e pessoalmente eu acho que é isso que faz com que as pessoas que assistem a série gostem tanto. Tem outro ponto que eu acho bastante desligado da realidade, e que eu entendo que a TV, né, a série tem que fazer para ficar mais interessante, mas é basicamente o fato de que o dia dos advogados não termina nunca. Eles são pessoas que parece que o dia deles tem 50 ou 60 horas, porque todos acordam cedo, todos fazem atividade física, alguns deles fazem boxe, outros correm, e eles sempre chegam no escritório até as 8 da manhã.
Já começa por aí. Daí tu pensa, não, tudo bem, porque pode ser que eles façam às 5 da manhã e daí às 8 eles já consigam estar lá totalmente impecáveis, com as roupas formais, né, de advogados, uma coisa da água pro vinho, né? Mas o interessante é que quando é, assim, noite escuro já, e a gente vê na série, muita coisa já aconteceu. Se tu for pensar, mais ou menos pelo relógio, deve ser umas 8, 9, 10 da noite. E muitas vezes, nesse período, eles estão começando a fazer reuniões ou começando a fazer algumas coisas que ficam prontas para o outro dia, às 8 da manhã, depois que eles fizeram lá a atividade física e já chegaram no escritório. Então, ao meu ver, é bem surreal. Assim, eu sempre falo que a gente tem condições de fazer tudo que a gente quiser se a gente se organizar, mas eu também digo que descansar é importante. Então, ou os advogados e suítes não dormem nunca, ou tá meio desregrado esse tempo aí, tá um pouco fora da realidade. Mas, mais uma vez, eles têm que fazer a série ser interessante. Então, é claro que eles vão fazer as modificações que forem necessárias. Só que a gente não pode pegar pra gente, achar que o nosso dia tem que render como se tivesse 60 horas, que a gente vai ter que fazer tudo todos os dias e que a gente tem que terminar trabalhos de uma hora para outra. Então, em vários momentos a gente vai perceber que é como se eles fossem super-heróis, assim. Eles fazem processos dificílimos de uma hora para outra, eles resolvem problemas, eles estudam códigos e é tudo muito rápido e tudo muito perfeito, não existe dificuldade. É só eles dizerem que vão fazer e eles fazem. Ninguém pede ajuda por não entender o direito, por exemplo. É sempre ajuda porque tem alguma questão de relacionamento que pode ser melhorada. Então não cai nessa, tá? Na vida real, cada caso tem que ser estudado. A gente tem que ter um tempo para entender. Às vezes a gente tem que estudar coisas que a gente não sabe e é normal colegas se ajudarem com questões de direito, inclusive. Ninguém sabe tudo. É óbvio que com o tempo a experiência vai facilitando a vida, mas é muito comum que advogados tenham que estudar questões novas por casos diferentes que apareçam. E a gente tem que ter essa ciência, porque se for a nossa escolha de vida, a gente vai ser obrigado, né, pela vida a estudar sempre, porque sempre vai ter coisa nova e ninguém no mundo sabe tudo. Salvo o Mike Ross, mas até ele de vez em quando tinha que dar uma estudadinha ali para resolver algumas questões. E aí a gente chega em algumas questões que a gente consegue perceber que são mais abertas, né, que não se referem ao direito ou aos hábitos das pessoas em si, e que são frases que normalmente o Harvey, que era, digamos, o advogado mais renomado de todos, mais famoso, a gente percebe que na série vários, quase todos eles são muito bons, mas é que ele era o principal, né, o personagem principal. Ele fala. Então, ele fala várias coisas, ele tem pensamentos que são bem interessantes e que aí sim a gente pode modelar, a gente pode perceber como interessante, como bom e trazer para nossa vida. E uma das coisas que ele fala é que ele faz a própria sorte dele e que vencedores não têm desculpas, encontram a solução. Existem várias frases dele nesse sentido e a gente percebe que durante toda a série ele é assim. Ele não se deixa abalar por problemas. Um caso que não está indo bem, ele encontra um caminho para resolver. Ele leva isso para várias pessoas. Ele tenta levar esse ponto, digamos assim, para os sócios dele, para os advogados que estão do lado dele. E ele até ensina, de certa forma, isso para o Mike. Porque ele sempre diz que existe saída. E aí aqui a gente tem que ter duas visões, digamos assim. Primeiro, eu concordo totalmente com o fato de que a gente tem que encontrar a solução, de que a gente não pode se dar por vencido, de que a gente tem que fazer a nossa própria sorte. Tem outra frase dele que é: o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. O resto, tu vai ter que trabalhar muito para alcançar o sucesso. Então, talvez aquele ponto que eu falei antes, sobre eles trabalharem em dias que parece que não terminam nunca, tem a ver um pouco com isso. Talvez a série queira demonstrar que tudo que eles têm de dinheiro, de sucesso, é em razão de um trabalho muito duro, porque eles realmente têm uma rotina muito intensa. Só que assim, a gente tem que entender que existe um outro lado da situação. Enquanto eles têm o sucesso com base em todo o trabalho que a série tenta demonstrar, enquanto o Harvey é muito seguro de si, enquanto ele diz que sempre existirá saídas, a gente sabe que nem sempre no direito é assim. Então tem uma frase que ele fala que é: se uma arma estiver apontada para sua cabeça, você não tem que escolher entre morrer ou viver. Você tem que encontrar uma das outras 146 possibilidades que você tem. Ou seja, ele diz que sempre existe uma outra saída, sempre existe uma outra possibilidade.
E tudo bem no sentido da gente sempre brigar para tentar resolver até o último minuto. Mas eu queria dizer que às vezes não tem mais o que fazer. A gente tem que saber quando desistir, certo? Ou quando tomar, digamos, uma atitude para diminuir danos e não seguir lutando. O que acontece? O Harvey, ele é conhecido por ser o maior, eles falam closer, eu acho, o que mais fecha acordos, digamos assim. Por quê? Ele é conhecido por resolver os problemas e as questões antes de ir para o tribunal. Tanto é que Suits não acontece muito nos tribunais, diferente de outras séries jurídicas que eu já falei por aqui, inclusive. Acontece muito mais no escritório da advocacia e em cenários diversos, porque a princípio o Harvey ele entra em acordo, ele resolve o problema antes disso ir para o tribunal. Quando vai, ele normalmente vence, né? Na verdade, o escritório vence quase sempre, sempre com reviravoltas, e às vezes até parece um pouco surreal, porque assim, quando não tem mais nenhuma saída, alguma coisa muito louca acontece, tipo, morre a pessoa e aí tudo se resolve. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar atento. O que a gente tem que tirar disso? A gente tem que tirar de bom que sim, nós temos que ter uma mentalidade vencedora, que nós temos que lutar até o último momento, que a gente tem que pensar e buscar para ver se realmente a gente tem ainda ou não tem mais opções para resolver um problema. Só que toma cuidado com isso, porque eu acho, na minha percepção, isso é levado meio que ao extremo em Suits, porque eles sempre encontram uma saída. Ele sempre, sempre, sempre tem uma alternativa. E na vida real, não vai sempre assim. Talvez tu perca algum processo. Talvez não dê certo por algum motivo que pode ser culpa tua, que pode ser uma questão externa. Então a gente tem que saber lidar também com as perdas. E o que eu percebo aqui na série, como eles sempre vencem, raramente acontece deles ter que ceder alguma coisa. Parece que quem perde ou quando a gente não consegue algo é porque a gente não fez o que devia ter feito, porque a gente não se esforçou o suficiente, porque a gente não trabalhou o suficiente, e isso não é real. No direito vai ter muita coisa que vai acontecer que independe do advogado. Esse é um grande problema, porque nós, vendo essa série, a gente acaba meio que criando uma imagem de que quem sabe, quem faz bem feito, ganha sempre. E isso não é verdade. Gente, tem situações que tu não tem como ganhar, certo? Que tu tem que aprender apenas a lidar ou a tentar diminuir o impacto daquilo que vai acontecer. Então, fica atento a isso. Eu posso me guiar no sentido de ser o melhor, no sentido de buscar ser o melhor, né? No sentido de fazer o meu máximo, no sentido de trabalhar muito e, enfim, ganhar coisas. Mas eu tenho que saber que nem sempre eu vou ganhar todas. Isso para mim é muito importante, sabe? Porque a série não deixa claro. Na verdade, o que ela mais aponta é que tudo vai ficar bem, que tudo vai se resolver pro melhor da firma do Harvey, sabe? Claro que nas últimas temporadas isso meio que diminui um pouco, mas ainda assim continua acontecendo. E é algo que, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a simplesmente deixar no nosso pensamento ali, no nosso inconsciente, que só é bom quem vence. E isso não é real. Eles têm advogados excelentes que de vez em quando perdem causas e pode acontecer, certo? A gente faz o máximo para que não aconteça, mas pode acontecer. E se acontecer, tu tem que estar preparado. E saber que não é porque uma causa ou outra causa deu errado que tu não é um bom profissional. Todo mundo ganha e todo mundo perde em algum momento. Faz parte. Então fica atento a isso. Não existe um super-herói. Ninguém é super melhor do que ninguém. Não existe um melhor advogado no mundo. Todos nós temos o nosso lugar ao sol, se buscarmos. E a gente tem que saber lidar com coisas boas e também com coisas ruins da profissão, que vão acontecer involuntariamente e que se a gente não souber lidar, a gente pode ter sérios problemas para, enfim, superar e seguir fazendo o que a gente gosta de fazer. Bom, gente, para concluir esse vídeo, eu gostei muito de Suits, certo? É uma série que vai falar sobre um pouquinho de tribunal, vai falar muito sobre o escritório de advocacia, vai falar sobre questões de relacionamento. Então, embora não tenha aprofundado nesse ponto, existem alguns comportamentos ali que a gente pode refletir sobre relacionamento amoroso no trabalho, sobre relacionamento entre sócios, sobre lealdade, enfim, vários são os pontos que a gente vai observar ali ao passar, digamos, das temporadas. Muitos deles, a gente, para entender melhor, tem que ver como vai, digamos assim, se construindo a história. Mas, pessoalmente, eu gostei muito da série e eu recomendo que tu assista, se tu tiver tempo, no teu momento de lazer. Lembro, mais uma vez, que ver série de direito não significa que tu esteja estudando direito.
mas pode contribuir na construção de algumas questões de caráter, algumas questões que talvez não tenham passado pela tua cabeça, ok? Então, pensa nisso. Esse vídeo ele se voltou para uma análise crítica geral, né, da série Suits. Eu espero que tu tenha aproveitado e eu quero saber se tu concorda comigo ou não. Deixa aqui embaixo teu comentário sobre a série, me diz se tu gostou, se tu já assistiu ou se tu vai assistir. Depois me conta o que tu achou, tá bom? Obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.